Ô, rapaz, rapaga. E começando um Na Cama com Daniel. Primeira vez, né? Este quadro, esse subquadro aqui no Cinéfilo, no canal do Cinéfilo. Geralmente eu faço ele, fazia, né? No canal principal meu. E de vez em quando faço também ainda no canal principal. Mas bem de vez em quando é quando eu tô assim, lucubrando um pouco sobre alguns assuntos aí que me vem à mente, e aí antes de dormir pego, encosto aqui na almofada e refletindo um pouco sobre assuntos que marcam o meu cotidiano, eu venho aqui e converso com vocês, né? Eu reflito sobre assuntos que movimentam o meu dia a dia. Veja, hoje, vulgo ontem, dia 22 de abril de 2026, estava eu pensando sobre um assunto. Tava pensando, não, tava vendo um vídeo, na verdade, do Linhagem Geek, o canal Linhagem Geek, né? Sobre o filme do Michael Jackson, né? Que eles falaram que o filme foi detonado no Rotten Tomatoes, que acho que cerca de 30% da crítica, pelo menos que está registrado no Rotten Tomatoes, avaliou positivamente a produção, né, do filme Michael, que visa ser uma cinebiografia, né, do Michael Jackson, e cerca de 70% simplesmente esculhambou a produção, né, ou deu notas negativas, notas abaixo da média, né, por assim dizer. Aí, um deles, o Gabriel Alba, né, que é um membro que não está no Pânico, no elenco do Pânico, ele falou assim: olha, o que isso significa pra mim? Nada, porque eu vou ver o filme, eu tô entusiasmado com o filme, quero ver o filme. Aí o outro, o André Alba falou: não, eu também sou fã do Michael, quero ver o filme, isso me interessa. Eles começaram a falar. Antes, a crítica, ela influenciava a minha opinião, fazia até eu não ir no cinema assistir. Quando eu vi uma crítica negativa, eu ficar meio assim e tal. Hoje não, porque a crítica é enviesada, a crítica hoje em dia é muito parcial, a crítica é isso, a crítica é aquilo, então a crítica não me influencia mais. E tá, vamos lá. Primeiramente, tá? É de suma importância você ter canais como Linhagem Geek, ou canais nerd, por assim dizer, canais nerdola, né? Como o pessoal fala. É de suma importância porque o cinema, ele é feito também por pessoas que apreciam apenas o entretenimento, né? Ele é feito por essas pessoas. O próprio Jean-Luc Godard, que era o ápice, né? Foi o ápice do, do, do cult no cinema, pelo menos eu considero como ápice do elemento cult no cinema, né? Uma vez ele pegou e falou assim: olha, o que salva o cinema mesmo, salva, né? Que sustenta o cinema, financeiramente, claro, são as produções comerciais. São as produções comerciais. Filmes como ET Extraterrestre. É isso que salva o cinema. Porque veja, se você for depender só de produções alternativas, independentes, filmes ultra intelectuais ou coisa do tipo, filmes que seguem à risca uma linguagem cinematográfica, filmes feitos para agradar, filmes de quem entende para cinema, para quem entende de cinema, no caso eu falo entender cinema, linguagem cinematográfica, esses filmes não se sustentam por si só. Aí a gente vai entrar naquela polêmica do Timothée Chalamet, né, que eu não quero fazer balé ou ópera, que é coisa que fala assim, ninguém se importa, vamos fazer, a gente vai tocar coisa por nós mesmos, né? Que, enfim, eu entendo que ele quis dizer algo desse tipo, mas tudo bem, não vem ao caso. Cara, então realmente é importante você ter um canal desse tipo.
por um ponto. Segundo ponto é o seguinte: é importante realmente você quebrar essa parcialidade da crítica, que eu já vou chegar lá. É por conta disso que eu voltei, não tanto com esse canal, mas eu voltei com o meu blog. E o blog eu vou deixar o link aqui embaixo porque ele vai ser importante para esse vídeo em especial. Tá, mas eu voltei principalmente com o blog, em decorrência do blog eu voltei com o vlog, por assim dizer, tá? Mas eu deixei mais o blog para as críticas mesmo, tá? Que eu acho que eu consigo escrever de uma forma muito mais aprofundada do que gravar vídeo em si. E, por um outro lado, eu consigo... como se diz, eu consigo já de uma forma descontraída, assim mesmo, gravar vídeos, que é o que eu pretendo com esse vídeo em si, tá? Nada muito complexo, beleza? Mas enfim, é importante você tirar um pouco essa parcialidade da crítica que está muito lacrola. E eu concordo nesse ponto. E tudo bem, nada contra lacrar, pode lacrar numa boa, desde que você não anule a qualidade de uma produção. Então, beleza, a gente vai abordar esses pontos neste vídeo. Tá. Vamos lá. A crítica de cinema, isso é muito importante. A crítica de cinema deve influenciar a sua opinião? Não, e nem é a função da crítica. E o crítico de cinema que chegar até você e falar assim: olha, eu tô aqui porque eu quero influenciar o que você pensa ou deixa de pensar de um filme. Meu amigo, desculpa, esse crítico não tá cumprindo com o papel dele. Porque a grande maioria dos críticos, isso tudo que é curso de linguagem, teoria de cinema, linguagem e teoria cinematográfica que eu fiz, todos os cursos, eles diziam que a função de um texto técnico cinematográfico é fazer a pessoa refletir sobre a obra do ponto de vista da linguagem cinematográfica, da teoria cinematográfica. Em momento algum é para influenciar, para servir de guia para a pessoa assistir o filme. Ó, isso aqui é um guia para você assistir o filme. Então, assim, você vai ler esse texto e depois que você lê, você vai decidir se vai assistir ou não, tá? Não, em momento algum. Pelo contrário, qualquer crítico que se preze vai chegar para você e falar assim: olha, dentro da possibilidade, assista todos os filmes que você puder assistir. Porque você vai definir, pelo menos, o seu gosto, seu gênero de filme, tá? E eu lembro que em determinado momento da crítica, eles até falam assim: ah, mas olha, o crítico, querendo ou não, ele é apenas o espectador, né? O espectador, como outro qualquer, que está ali vendo o filme. De fato, ele é um espectador como outro qualquer, porém, com grande conhecimento em linguagem e teoria cinematográfica. E aí que é a diferença do ponto em si, da questão. Veja, um crítico de cinema, cara, ele sempre vai avaliar o filme de uma forma diferente do espectador. O espectador, quando ele entra no filme, ele não quer saber da linguagem cinematográfica. Ele quer entretenimento. E isso não é uma crítica jamais. A pessoa tem todo o direito de assistir um filme por mero entretenimento. Ou por buscar uma informação. Ah, eu quero ver um filme do Michael Jackson porque eu quero ver como começou a carreira do cara. Eu não quero saber como é que vai ser a fotografia do filme, como é que vai ser a direção do filme, como é que vai ser a atuação, a entonação de voz. Pra mim pouco importa, entendeu? Pra mim pouco importa como vai ser a mise-en-scène do filme. Vai ter raccord, se a montagem vai ser uma montagem sintática. Isso daí não me interessa. Eu quero saber a- como foi a vida do cara, é isso que me interessa. Vou dar um exemplo aqui, está um filme do Kubrick, e aí entra a importância do blog nesse vídeo. Escrevi recentemente não, coisa de 5 meses, uma crítica de Laranja Mecânica, no qual analiso, pelo menos as 2 primeiras partes do filme, cena após cena, vou deixar o link aqui embaixo. Ó, a abertura de Laranja Mecânica é um gesto teórico em si. Ó a diferença entre crítico e espectador. Kubrick parte de um primeiro plano de Alex Delarge
frontal e simetricamente composto, cuja luz lateral cria sombras geométricas que realçam a duplicidade moral do protagonista. Eu tô fazendo uma análise, inclusive, da sombra, cara. O espectador comum, e não é uma crítica, o espectador ralé, não é isso aí não, tá? Mas a pessoa que vai ver um filme raramente presta atenção na sombra, se isso influenciar na moral do cara ou não, tá? Esse close fixo encarando o espectador é um ato de agressão do filme para com quem o assiste. O olhar sociopata que invade o corpo do quadro antes mesmo que o mundo exista. Por quê? Porque é logo no começo do filme. Você já começa o filme nos 10 primeiros segundos com a cara do maluco psicopata olhando para você, desafiando você, né? O movimento posterior, um recuo milimétrico da câmera, né, que é um zoom out, é uma demonstração de decupagem expressiva. O primeiro plano se converte em plano médio, em seguida em plano conjunto, e finalmente um grande plano, revelando o Korova Milk Bar. Cara, detalhe, o espectador comum não sabe o que é plano médio, o que é plano conjunto, o que é grande plano, o que é plano americano, o que é plano médio, falei, enfim, já citei todos os planos que existem praticamente, né? Primeiríssimo plano, plano close-up, não sabe o que é isso aí. Alex não é um desvio isolado, mas o sistema de um ecossistema moralmente degenerado. Enfim, o cenário, com suas esculturas exóticas e atmosfera artificial, está organizado segundo princípios da mise-en-scène, que coloca o corpo feminino reduzido a objeto decorativo, sexualizado, desumanizado e por aí vai. Enfim, quando um crítico de cinema ele vai analisar um filme, ele analisa todos os detalhes do ambiente de uma forma que isto colabore com a estrutura narrativa da obra em si. Como assim estrutura narrativa? Estrutura narrativa é o modo como você vai trabalhar com a narrativa. A estrutura, a organização da narrativa. É exatamente o que o nome parece dizer. A estrutura da narrativa. Tá? É o modo como a narrativa vai ser estruturada, vai ser estabelecida, vai ser arquitetada. A estrutura da narrativa. Não só os detalhes do ambiente, os detalhes do filme. Então, em uma obra bem concebida, de acordo com a linguagem cinematográfica, esta obra vai ter cada mínimo detalhe de fotografia, direção de arte, obviamente direção, atuações, roteiro com certeza, né? Óbvio, trilha sonora, enfim, edição de som, montagem, até efeitos visuais, por que não, né? Tudo, né? Ou boa parte disso vai estar diretamente ligado o quê? A estrutura narrativa, ou seja, o modo como a narrativa foi montada para contar a história para o espectador, beleza? E cabe à crítica o quê? Analisar cada um desses pontos para extrair o máximo de uma produção fílmica para o leitor, para o consumidor da crítica. Então a função da crítica de cinema, do crítico de cinema e da crítica, tanto do profissional quanto da profissão, é essa. Simplesmente essa. Não é chegar para você e falar, vá assistir esse filme, ou não vá assistir esse filme. Porque um dia que o crítico chegar e falar isso para você, um profissional, ou a profissão, se propor a isso é de uma arrogância sem tamanho. Tá errado, né? Então jamais. O que acontece, aí a gente tem que realmente ter atenção a isso, é que é muito comum o público discordar da crítica por conta disso. Por conta que a crítica se atém a detalhes que o público não percebe. E eu não estou falando que é porque o público é burro, é porque o público é desatento. Não, é porque o público vai ao cinema com um propósito X, enquanto a crítica vai com um propósito Y. A crítica se atém a detalhes e o público vai para entretenimento. Porém, se o público começar a se atentar a detalhes, eu garanto que ele vai extrair o máximo possível de uma obra. E talvez
ele deixe de gostar de menos obras do que ele gostaria antes, mas quando ele gostar de uma obra de verdade, ele vai saber por que ele está gostando, entendeu? Então, por exemplo, Laranja Mecânica, acabei de falar Laranja Mecânica, para muita gente que não tem conhecimento em linguagem cinematográfica e nunca leu uma crítica completa do Laranja Mecânica, lembrando o link está aqui embaixo na descrição, para muita gente, Laranja Mecânica é só um filme de uns gangsters malucos, dos delinquentes imbecis que saem por aí cometendo todo tipo de atrocidade nas ruas, e um deles é pego e sofre as consequências. É só isso que o filme passa, mais nada. Mas se você se atentar a detalhes da produção, como eu passo aqui no texto, você pode ter certeza que o filme vai muito além disso, muito mesmo, tá? Leia o texto, depois você vem me falar. Então esse é um ponto. Agora outro ponto que o pessoal de Linhagem Geek fala no vídeo deles, e isso é muito importante, eles falam que, ainda no filme do Michael, né, que o pessoal criticou a produção porque a produção não fala de pontos polêmicos da carreira do Michael Jackson. Aí nós entramos numa área bem complicada, porque é o seguinte, de fato a crítica anda cada vez mais parcial, de fato a crítica ela anda muito alinhada com a esquerda, que sempre andou, né, sempre andou, mas cada vez mais alinhada com a esquerda política. Não tem problema nenhum você ter um posicionamento político, tudo bem, mas você deixar isso tomar conta a ponto de você fugir do princípio da tua carreira é meio complicado. Porque, veja, a crítica deve sempre se pautar pela proposta principal de uma obra, tá bom? Então, veja, qual é a proposta principal desse filme do Michael? Porque pelo que eu vi dos trailers, eu já disse, eu não gosto de ver trailers, mas assim, eu tava, acho que na sessão do Devoradores de Estrela, passou o trailer, não tem como não ver o trailer do Michael. E pelo que eu vi do trailer, tudo indica que ele vai mostrar o quê? O início da carreira solo do Michael Jackson. E só início. Acabou. Ou seja, ele não pretende falar sobre Neverland, não pretende falar de casos de... Isso termina ao alcance do YouTube, mas tudo bem, casos de pedofilia, nada disso, tá? Então não tem por que o filme abordar isso, senão a propósito do filme. Ah, não vai falar dos abusos do pai do Michael Jackson, não vai falar que ele roubou música, não vai falar... Mas não é a proposta da produção, não é a proposta da produção. Eu vi o Regis Tadeu reclamando disso. Cara, eu adoro o Regis Tadeu, eu acho o Regis Tadeu magnífico. Mas não tem por que o filme abordar esse tipo de assunto se não é a propósito do filme. Se fosse a propósito do filme, beleza. Mas não é. Não é. É diferente do Bohemian Rhapsody, que lá do Queen, né, a cinebiografia do Queen, que ele já no slogan, né, já na propaganda, material de publicidade, falava assim, mais escandalosa que a sua carreira profissional, falando do Freddie Mercury, foi a sua vida pessoal. E quando você vai ver o filme, ele é totalmente raso nesses princípios. Aí realmente a gente tem um exemplo de uma proposta mal executada. Aí sim nós temos realmente uma crítica fugindo dos seus propósitos em prol de uma visão extremamente parcial. Aí sim a crítica falhando. Mas, em suma, é isso, tá? Crítica de cinema visa focar na linguagem, não visa dizer se você deve ou não assistir filme X ou Y. Você não deve pautar seus gostos pela opinião da crítica, nem é a vontade da crítica isso, não é o papel da crítica de cinema isso aí. E também a crítica de cinema deve se ater a propósito do filme, não fugir da proposta do filme. Se o filme não se propõe a tratar de assuntos polêmicos, não tem por que a crítica se preocupar com isso. Por esse vídeo é isso, falou, fui, adiós, tchau, tchau, até mais, fui.